Olá, meu povo! Quanto tempo, né? Vamos lá para respostas, então, sobre a Primeira Guerra Mundial, roteiro de estudos, questões de 1 a 10 da página 24. Bom, e aí fica a primeira questão, né? Qual o objetivo do sistema Bismarck? Lembrando, Bismarck foi quem representou, né, quem seria o equivalente ao primeiro-ministro da Alemanha, né, o chanceler alemão, que conseguiu então unificar a Alemanha e derrotar a França, né? Então, Bismarck que acabou impondo no seu acordo, após a França ser derrotada, certo? A perda, né, da Alsácia-Lorena, né, da região da Alsácia-Lorena, certo? Então, o que eles queriam? O que o Bismarck mais temia? Vamos pensar um pouquinho. Ora, Bismarck, obviamente, não queria que a França se engajasse, né, que a França conseguisse voltar a boas relações com os demais países europeus, né? Ele queria então deixar a França de escanteio, literalmente, temendo que ela voltasse a dar as cartas no cenário mundial, certo? Então, por isso mesmo, ele queria um isolamento da França restante aos países europeus, evitando que ela formasse alianças principalmente militares, e tentasse então uma revanche contra a Alemanha. Tá? Dá aquele pause maroto e copia aí a resposta para quem não fez. Quem fez acertou, ok, parabéns. Bom, gente, e agora a questão número 2, né? Existiam então muitas rivalidades entre os países europeus antes da eclosão da guerra, ou seja, antes de 1914, tá? Cite 3 principais rivalidades, 3 exemplos dessas rivalidades, né? Então vamos lá, eu coloquei aqui 3 exemplozinhos para vocês fixarem na cabeça, né? Primeiro, a derrota francesa para a Alemanha em 1871. Segundo, a concorrência comercial entre a Inglaterra e a Alemanha, lembrando que os dois países já eram industrializados e cada um queria puxar o comércio para si, né? Então a guerra comercial, e também os movimentos conhecidos como pan-eslavismo russo. O que é o pan-eslavismo? Juntar todos os povos de origem eslava, né? Origem russa, para formar um grande país, certo? Principalmente em relação ou contra, né, o Império Austro-Húngaro. Por que o Império Austro-Húngaro? O Império Austro-Húngaro estava na região dos Balcãs, certo? Os Balcãs ali é o sul ali do leste europeu, certo? E havia uma ideia de se criar a Iugoslávia. Iugoslávia significa eslavos do sul, certo? Então eles queriam criar um grande país formado por povos eslavos justamente numa região onde o Império Austro-Húngaro já dominava. Mas ainda existem outras questões que vocês podem ter citado e que está correto também, tá? O revanchismo, então, da Rússia contra o Império Otomano, o Império Turco, que já estava chegando ao seu fim nessa época, tá? Principalmente depois que a Rússia perdeu uma guerra, a famosa Guerra da Crimeia, aliança militar entre a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Isso colocava um temor, principalmente a Inglaterra, a França e a própria Rússia, né? Afinidades étnicas, né, e culturais dos sérvios e russos, contrariando então os interesses do Império Austro-Húngaro na região dos Balcãs. É o que eu acabei de falar para vocês, né? O pan-eslavismo. Então tem tudo a ver aí uma situação com a outra. Questão agora número 3, né? Então tá, os historiadores geralmente dividem a Primeira Guerra Mundial em 2 fases. A primeira é a chamada Guerra de Movimentos e a segunda, a Guerra de Posições. Comente essas 2 fases da guerra.
Vamos lá então, primeiro comentando sobre a chamada Guerra de Movimentos, né? Primeira fase então, Guerra de Movimentos, que vai de 1914 a 1915. O exército alemão então atuou em duas frentes, né? Uma frente ocidental, ou seja, aqui próximo à França, certo? Na região ali entre França, Bélgica, certo? E a divisa da própria Alemanha, certo? E a outra na Rússia, né? A chamada frente oriental, principalmente na região dos Balcãs, tá? Apesar do avanço das tropas alemãs, elas foram detidas pelas tropas francesas e russas, certo? E aí a gente vai mudar então o sistema, a fase, né? A gente acaba então partindo uma outra fase, a chamada fase de guerra de posições, né? A segunda fase, guerra de posições, entre 1915 a 1918, que as tropas alemãs não conseguem então avançar, tanto na parte ocidental, né? Quanto na parte oriental. A guerra não vai conseguir então deslizar. Isso tudo por culpa, né, levando em conta chamadas trincheiras. Essas trincheiras são valos, são valetas cavadas na terra, onde literalmente deixou estacionada a guerra, certo? A guerra ficou paralisada. Os adversários, né, cada exército adversário ficava dentro dessas valas, dessas trincheiras, e vai ser uma situação muito, muito difícil. Boa parte da guerra vai se lutar dentro dessas trincheiras. Outra questão, então, é a participação dos Estados Unidos na guerra, né? Por que os Estados Unidos acabaram, então, entrando na guerra? Até em 1917, os Estados Unidos não tinha, se fazia de neutro, né? Por que estava neutro? Ora, estava tendo lucro, né? Isso daí a gente sabe, que em muitos países que acabam não entrando nessas guerras, acabam lucrando, principalmente vendendo produtos de primeira necessidade, né? Comida, assim como também armas, né? Emprestando dinheiro e assim por diante, né? E qual aliança, né, militar que acabou sendo beneficiada então com a participação dos Estados Unidos, a participação estadunidense, né? Bom, durante a guerra, como eu falei para vocês, os Estados Unidos venderam alimentos e armas, principalmente para a Alemanha e França, né? Custearam a Alemanha e França durante toda a guerra, e já somavam uma dívida de 11 bilhões de dólares. Ora, esses dois países tinham que pagar para os Estados Unidos. Caso perdesse, obviamente, quem vai perder a guerra não vai pagar a conta, certo? Além disso, existem também laços culturais. Lembrando, os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra, né? Existe um laço de proximidade muito grande entre os Estados Unidos e Inglaterra, e isso acabou então beneficiando a chamada Tríplice Entente. E com a entrada dos Estados Unidos vai entrar justamente para esse lado. Ora, e por que a Rússia saiu da guerra, né? Lembrando, né? A Rússia é justamente ela que inicia a guerra junto com o Império Austro-Húngaro, né? Contra o Império Austro-Húngaro, e acaba arrastando todo mundo para essa Primeira Guerra Mundial, né? Por que a Rússia saiu dessa guerra? Qual o preço pago pelo governo russo por deixar esse conflito? Que país foi beneficiado com a saída da Rússia, então, dessa guerra, né? Então vamos lá, gente, como é que a gente pode deixar isso daí? Em outubro de 1917 ocorreu a Revolução de caráter socialista. Nós vamos falar sobre a Revolução Socialista na Rússia, a Revolução Russa, tá? É o próximo tópico que a gente vai falar bastante, tá? E esse novo governo, havia prometido então ao povo sua retirada da guerra, certo? Essa foi uma das promessas que acabou então derrubando os czares, né? Derrubando o sistema antigo, né? Porém, ela teve que assinar um acordo, perdeu diversos territórios, Lituânia, Finlândia, Polônia, várias partes, né, de territórios,
que eram dela, acabou perdendo bastante territórios, tá? E que acabou beneficiando muito a Alemanha, né? A Alemanha vai ser a maior beneficiada, já que havia então, a partir da sua saída, a possibilidade de ganhar essa guerra, né? Bom, gente, e a participação dos Estados Unidos ela é bem interessante nessa guerra, tá? Porque o presidente americano, né, Woodrow Wilson, ele, antes mesmo de entrar na guerra, já tinha levado aí uma proposta para acabar com a guerra, para então se estabelecer a paz na Europa, né, a paz no mundo restante, tá? Porém, essa medida, esses 14 pontos que ele leva, acaba não sendo aceito, tá? Então ele vai apresentar aos países europeus uma proposta conhecida como paz duradoura, certo? 14 pontos de Wilson. Não é aceito, né? Essa proposta, ela basicamente não haveria vencedores ou vencidos, é uma proposta mais branda, mais leve, não haveria uma punição tão drástica à Alemanha, né, nem aos países vencidos, tá? Objetivando então que houvesse uma paz mais à frente, tá? Que não houvesse um revanchismo mais à frente, tá? Interessante é que não foi atendido e os Estados Unidos acabam se retirando então da assinatura do Tratado de Versalhes, tá? Que é o tratado que foi feito pela Alemanha e Inglaterra. Os Estados Unidos então, Woodrow Wilson, desculpa, não aceita e se retira então da proposta do Tratado de Versalhes. Bom, então, gente, como eu já falei para vocês, já comecei respondendo lá na questão número 6, né? A questão número 7 agora, para a Inglaterra e França, o Tratado de Versalhes, que era o tratado então que botava fim à guerra, né? Tinha como objetivo então de punir duramente a Alemanha e, de certa forma, impedir de vez que o país se recuperasse sua economia, voltasse a ser uma potência econômica, militar, industrial, né? Tanto é que nós vamos ver aí 3 cláusulas desse tratado que demonstram essas intenções punitivas, tá? Dentre essas cláusulas, vamos deixar da seguinte forma, né? Entregar à França 2/3 de suas minas de ferro, certo? Então a França ia ficar com as minas de ferro, 2/3 dessas minas de ferro que pertenciam à Alemanha, entregar as regiões da Alsácia e Lorena de volta à França, né? Parte do território da Polônia para a Polônia, certo? Proibição de manter os navios e aviões de guerra, e além de pagar indenizações que somariam mais de 30 bilhões de dólares, tá? Muito dinheiro, isso que a gente está falando no começo ainda do século, tá? 1919. Outro aspecto que a gente tem que levar em consideração é o aproveitamento do trabalho das mulheres, né? O que isso vai então influenciar sobre o trabalho feminino, né? Então tá, questão número 8. Que relação pode se estabelecer entre a guerra e a abertura do mercado de trabalho para as mulheres nos países envolvidos no conflito, tá? Obviamente, uma vez que os homens, principalmente moços, né? Lembrando, quem vai lutar na guerra normalmente são pessoas jovens, tá? Eles deixam de ocupar o trabalho convencional nas fábricas, comércio, indústria e assim por diante. Alguém precisa substituir. E essa substituição, isso daí as mulheres vão acabar aproveitando-se dessa situação. Então fica da seguinte forma, né? Com os homens lutando nas frentes de trabalho, abriram-se inúmeras oportunidades de empregos, né, nas cidades, aproveitando pelas mulheres. Elas passaram a trabalhar nas indústrias, nos escritórios e nos setores de serviços, beleza? Bom, gente, vamos analisar a seguinte frase, né? A guerra de trincheiras foi
a estratégia mais eficiente encontrada pelos países em guerra para avançar sobre o território inimigo. Por que ela é falsa? Ora, óbvio, né? A guerra de trincheira, como eu já acabei de falar, né? Já dei um spoiler para vocês, ela foi uma guerra onde parou, né, a movimentação de tropas, né? As tropas ficaram estáticas, não havia avanço para um lado nem para o outro. Então podemos deixar da seguinte forma: certas trincheiras foram cavadas porque as tropas não conseguiam avançar sobre o território inimigo. A estratégia foi ineficaz porque os soldados passavam meses parados sob as piores condições de vida. Beleza, gente? Copiou aí? Tranquilo, né? Facinho, facinho. E vamos então para a última questão agora. 10ª questão, vamos lá. Por que a região conhecida como Alsácia-Lorena, foi importante no acirramento das rivalidades entre França e Alemanha? Ora, vamos deixar da seguinte forma: é uma região que pertencia à França. Além de pertencer à França, na época ela era importante polo de mineração de carvão, né? O carvão mineral. Esse carvão mineral é a principal energia motriz, né? A energia que se utiliza nas fábricas, tá? E isso gerou uma grande perda para a França, tá? Além da grande perca econômica, também um ressentimento da sociedade francesa, certo? Sendo os principais motivos para a guerra de 1914. Beleza, gente? Então tá, é isso daí. Essa é a correção da atividade. Um abraço, boa semana aí, bons estudos para vocês.